Senhor, para vencer uma eleição num segundo turno, o senhor vai precisar ter apoios da população especialmente, mas também de uma estrutura partidária ali que faça um pouco a sua campanha. O senhor disse ontem, num almoço, no site Poder 360, que o senhor ia juntar todos os seus adversários dos partidos de centro e derrotar todos num tiro só. O senhor está escolhendo o adversário? Quem que o senhor acha que vai? E o senhor chegou a dizer que vai para o segundo turno quem o PT escolher, já que Lula não vai ser candidato ou dificilmente consegue aí o registro da candidatura. Como é que o senhor avalia aí essa questão? Primeiramente, eu não estou com obsessão para ganhar nada. Outro, não sou eu que vou juntar, eu me equivoquei. Eles estão se juntando. Tá? E o que é de pior está se juntando. Esse Congresso, você sabe que tem uma das piores avaliações junto à opinião pública. Então você junta PSDB, PMDB, PT, o pessoal diz que é tudo farinha do mesmo saco. Mas eles não vão se juntar eleitoralmente, tá? Lá os partidos de centro e o PT, que era o seu principal adversário, que agora, como é que... Denise, há quanto tempo você ouviu falar a palavra direita no Brasil? Começou há poucos meses. Eu era o único deputado de direita no parlamento que falava abertamente isso. Como eu comecei a crescer em pesquisas, o que a mídia, o PSDB, começou a fazer? Se intitular de direita. E me jogaram na extrema direita como se fosse um terrorista até, né? E não está dando certo, mesmo com essa rotulação, não está dando certo. Não é que eu estou brigando contra todos eles estão brigando contra mim. Até mesmo o Hélio Gaspari disse, escreveu no jornal o Globo, de poucas semanas, que nessa mesa de negociação desse grande centrão que está se unindo, é o seguinte, eles querem apoiar sim um candidato a presidente, seja quem for, desde que tenha, entre outros, o seguinte compromisso: indulto para os corruptos da Lava Jato. Quem disse foi o Hélio Gaspari. E ele mesmo disse, o Hélio Gaspari, embaixo, que o único que não aceitaria isso era um tal de Jair Bolsonaro. Queria saber do senhor, quem que o senhor acha que é o seu principal oponente hoje aí nessa corrida para as eleições? Olha, eu entrei em campo, deslumbrando uma vitória. Não interessa quem tem pela frente, eu sabia desde o começo. Eu tenho 8 segundos de televisão. Okay? Pouco tempo. Metade do Enéas. Tá? Eu tenho, por exemplo, aí são 3 milhões. Eu só estou valendo meio Enéas. Eu tenho 3 milhões de reais desse novo fundo, que como eu votei contra, já falei para o presidente do partido, não quero dinheiro, não vou pegar esses 3 milhões, eu não pego esse dinheiro. Okay? Aí vai fazer o quê? Vai devolver? Eu não vou usar, eu não sei qual é a mecânica agora, se vai devolver para o Tesouro. Por mim, pode devolver para o Tesouro. Se eu puder devolver, eu devolvo para o Tesouro. Você está calculando em 1 milhão? Eu estou fazendo 1 milhão, porque são 45 dias. Né? Você dividir, você dá quase 20 e poucos mil reais por dia, é passagem aérea e hospedagem. E esse dinheiro vai vir de onde? Vai vir, parte minha. De quanto é a parte do senhor? Compatível com o 10% que eu posso em relação ao ano anterior. É compatível. Nada, não, mas deve ser talvez aí 20 mil reais. E tem muita gente que quer contribuir. Eu posso abrir uma conta na internet. Vou arrecadar muito mais do que isso. Eu não preciso mais do que isso fazer campanha. Eu tenho que te convencer com argumento e não com grana. E não... Mas é o que? Rede social, basicamente? Rede social. A minha rede social, vocês mesmos dizem, né? Você é a Veja que inventou que eu tenho robô, ou o UOL depois, que inventou que eu impulsiono as minhas publicações, que não é verdade, nunca dei um centavo para impulsionar nada meu, são as mídias sociais e é o carinho que o povo tem comigo. Agora, amanhã, quinta-feira, devo estar pousando na Pampulha por volta de 1h30 da tarde, e a recepção, eu tenho certeza que vai ser como em outros locais que eu tenho ido no Brasil. Agora, o senhor tem falado também, o senhor falando dos seus oponentes, o senhor já disse que prefere, o senhor disse que vai para o segundo turno com quem o PT indicar. Como é que é isso? O senhor escolheu o adversário? Não. O que eu vejo, Denise, é o seguinte, eu perguntei lá que o PT ainda tem um poder de voto no Brasil. Não os 35, 37 que as pesquisas dizem, não acredito nisso. Mas tem um poder de transferência ainda, sim. E se vier apoiar de acordo com o candidato, né, talvez está indicando um vice, ou apoiando, logicamente que esse candidato vai ter seus 20%, que no meu entender é mais do que o suficiente para você estar no segundo turno. Quanto o senhor acha que hoje, com esse voto, com essa quantidade de votos, o senhor estaria no segundo turno em relação às pesquisas? Acho que se tiver 21%, 22%, está no segundo turno. Então não precisaria ir muito além do que o senhor tem hoje? Olha só, o que eu pretendo fazer é não buscar fazer alianças, que você sabe que as alianças não são feitas à luz do dia, são feitas atrás lá da...
O senhor passou 28 anos no Congresso. Quantos projetos o senhor aprovou nesse período de 28 anos? Aqui no nosso Facebook, inclusive, Facebook do Correio, deputado, muita gente dizendo, querendo saber que projeto foi que o senhor aprovou, porque muita gente disse que o senhor não aprovou nenhum. Nenhum não é verdade. Eu tive à frente da fosfetanolamina sintética, né? A questão do voto impresso também. Outra coisa, o eleitor brasileiro. Você está acompanhando na mídia aí a venda de medidas provisórias, venda de emendas. Um Congresso que era movido à base de mensalões, à base de assalto a estatais. Você quer que eu entre nesse jogo e aprove o meu projeto, não ex-aprove o deles? Mas o senhor ficou fazendo o que nesses 28 anos, então, deputado? Reagindo a muita coisa também. Não vale apenas eu perguntar para você quantos gols você fez. Não pergunta quantas bolas você defendeu embaixo da trave. Muita coisa eu defendi. Por exemplo? A questão familiar, aquilo foi conhecido como kit gay no passado. Não se comenta mais isso hoje em dia. Mas foi, no meu entender, uma grande vitória nossa, né? Depois veio a bancada evangélica, nos ajudou no tocante a isso daí. Mas evitamos lá em 2010 que esse material chegasse para a criancinha a partir de 6 anos de idade. Isso não foi só discurso para ganhar uma reeleição, deputado? Olha, é prático. Você vê no Plano Nacional de Cidadania e Promoção LGBT que existe, tá? São 180 propostas voltadas a favorável, não à causa LGBT, mas ao ativismo LGBT. Como, por exemplo, desconstrução da heteronormatividade, a questão de banheiros em escolas. Qual pai? Eu tenho uma filha de 7 anos de idade. Você acha que eu ficaria tranquilo se minha filha fosse no banheiro da escola dela e tivesse lá o Pedrinho de 10 anos fazendo pipi junto com ela? Você acha que eu ficaria feliz com isso aqui? Qual pai quer isso daí? Qual pai quer encontrar o filho brincando de boneca em casa por influência da escola? Agora eu entrei na briga sozinho, agora tanto é que eu estava no caminho certo que não só a bancada evangélica depois aderiu, parabéns à bancada evangélica, bem como, por ocasião do Plano Nacional de Educação, nós tiramos fora a questão da ideologia de gênero. A questão dos projetos é importante porque o presidente precisa ter um acordo, uma conversa com o Congresso para aprovar várias das medidas que ele quer implementar durante o governo. O senhor aprovou aqui, está citando 2 projetos que foi aprovado durante esse longo tempo. Como é que vai ser, caso o senhor seja eleito, esse diálogo com o Congresso para que, de fato, o senhor consiga ter governabilidade? Primeiramente, você tem que pegar os outros parlamentares e ver quantos projetos eles aprovaram também. A Câmara, basicamente, o Senado aprova basicamente projeto executivo. Mas os outros não são candidatos a presidente da República. Então, pior ainda, se nem parlamentares foram, nem deviam se lançar candidato a nada. Ele não sabe nem como se tramita um projeto. Se eu tenho dificuldade para aprovar, está lá dentro, ele que está fora, tem que estar fora. Eu vou ganhar para o WA, então, segundo a observação de vocês. Grande parte das redações são tomadas por gente de esquerda. Faz um estradaraço terrível. Do nada apareceu. Com que base o senhor diz isso, que as redações... Mas eu leio. As redações noticiam todos os assassinatos policiais. Estou usando em grande parte das redações, tem gente de esquerda. Ou não tem? Tem. Que trata, por exemplo, o Fidel Castro como ex-presidente. O senhor acha que a imprensa é contra o senhor? Não, em parte sim. Em parte sim. Por quê? Você pode ver, o próprio jornal Globo de hoje, quando falou que, eu falei para vocês ontem, você estava lá, Delícia, no Poder 360, que eu seria contra a forma como foi feita a intervenção no Rio. Eu votei favorável, mas queria a retaguarda jurídica, excludente de licitude. O Globo bota que eu seria contra a intervenção no Rio e não bota os motivos, me colocando contra a população do Rio de Janeiro, em destaque na coluna da página 2. Isso é uma maneira de me atingir ou não? É. Como é que na cabeça do senhor funcionaria o sistema prisional brasileiro? O senhor acha que é possível recuperar? O senhor acha... Qual é a proposta do senhor para o sistema prisional brasileiro? Até porque a gente não tem cadeia para botar esse povo todo, né, deputado? O senhor quer botar na cadeia, tem? Como eu sou muito... Ou a gente se fosse ele, eu falaria, leva para tua cara. Você não vai falar isso. Não, para minha casa eu não levo, não. Então, olha só, esse tipo de gente, você não tem que dar o tratamento para ele. Qual a diferença de furto, roubo e latrocínio? É um momento... Você acha que dizer para o jornalista para levar o bonito para casa é uma resposta, deputado? Não, mas peraí. Mas aí, se a cadeira não tem lugar, você vai botar onde? Vai ficar na rua? Então? Vai ficar na rua fazendo besteira? Não, porque eu perguntei para o senhor, a gente vai construir prisão, cadeia, é isso? é lógico, você pode construir prisão. É lógico. Tem recurso para isso? Tá vendo? Não tem dinheiro. Será que a iniciativa privada toparia? Depois você teria que bancar, depois de acordo com a quantidade de preso, o valor abaixo de R$4.000, que é quanto custa um preso hoje em dia. Você sabe quanto o Lula está custando? Faz as contas aí. O Lula custa 8 agentes da Polícia Federal. Salário médio, então, o senhor acha 10 mil. O senhor defende que ele devia estar solto? O Lula devia estar numa prisão comum. Ele não tem curso superior. Mas ele é ex-presidente da República. Não está na legislação. Não está na lei legislação isso aí. Não. Ele é um prisioneiro comum.
Pode ficar, mas está dando um prejuízo enorme para todos nós. Tá ok? O Sérgio Cabral está onde? Bota na mesma cela do Sérgio Cabral. Era amicíssimo, sem problema. Mas voltando à questão aqui da reintegração, é possível reintegrar? O que o senhor defende? Em alguns casos, sim. Você tem que partir para a reintegração. Um presídio onde o elemento possa trabalhar, um presídio agrícola, talvez. Tá ok? Você pode partir para isso daí. Agora, certos tipos de crime, já que você não tem pena de morte, nem estou defendendo, nem prisão perpétua, o elemento tem que cumprir o máximo de prisão dele para se afastar o máximo. O senhor não está defendendo pena de morte, nem vai defender. Nem vou defender. Não vou defender, o que é absurdo à luz da nossa Constituição. Então, nem entro no mérito dessa questão. Ok? Agora, sempre eu costumo dizer, né? Esses caras causam um mal terrível à sociedade. Evitam o turismo, o assunto está sendo discutido aqui, leva o pânico, evita que a gente vai comer uma pizza à noite lá numa pizzaria, e o comércio cai, tá? Todos nós somos prejudicados, não é apenas para aquele ato em si. E quando eu disse para você, qual a diferença de furto para roubo e latrocínio? É o momento. Se alguém estiver roubando, levando os pneus do teu carro lá fora, isso é furto. Se você chegar, o cara der uma coronhada em você, isso é um roubo. E se ele dá um tiro em você, é latrocínio. Tem que esperar o cara te matar para prendê-lo? Ele tem que ir preso a partir do furto e ponto final. Onde você teve tolerância zero no passado, como na Inglaterra, começou a política de tolerância zero, o negócio funcionou. Mas a própria Indonésia funcionou. De onde o senhor vai tirar dinheiro para poder ampliar os recursos da segurança e, com isso, tentar aí? Olha só, a segurança fala para você do excludente de ilicitude. Um presídio, você botando mais um elemento lá dentro, não vai causar muito prejuízo, não. Você tem que fazer campanha para mostrar como são os presídios brasileiros, para servir até como um poder de dissuasão, de inibir o elemento cometer um crime. Por que o criminoso tem vontade de transgredir, fazer besteira? Sabe que não tem punição. É simples. Qual é o principal rótulo que o senhor acha que tem que desfazer? Homofóbico. O último agora é racista, ok? É xenófobo, misógino, não gosta de mulher. Eu acho que eu gosto do colega na minha frente aqui, né? Com todo respeito a você. Não é exatamente isso, deputado. Não, mas eu não gosto de mulher, ter pavor à mulher, tá ok? Ter contra... Agora, onde é que tem um ódio, um vídeo meu criticando mulher? É só me mostrar isso daí. Onde tem um vídeo dizendo que eu sou racista, que eu impedi um afrodescendente de fazer alguma coisa pela cor da sua pele. O senhor disse um tempo atrás que o senhor fraquejou quando teve uma menina. O senhor acha que isso é... Não, vamos lá. Respeitar as mulheres? Vamos lá. Entre nós, homens, nós fazemos piada, brincadeiras, como se fala muito, né? Quando um filho homem, você fala, você é consumidor. Quando nasce uma mulher, os homens brincam. Agora ele vai ser, não é mais consumidor, sim, vai ser fornecedor. Olha, brincadeira. Quando tive 4 homens, eu fiz uma brincadeira. Eu não posso brincar mais? Olha, veio uma mulher, porque deu uma fraquejada. Uma brincadeira. Você não pode mais contar piada no Brasil? Contar piada de cearense, de gaúcho, de baiano. É um país transformando chato pra caramba. Agora, por causa disso, eu estou ofendendo as mulheres? Pelo amor de Deus. Entrever com a deputada, Mário, inclusive rendeu um processo no Supremo que agora deve ir para a primeira instância. Né? Primeiro que o processo foi movido pela senhora Ela Vieco, que algumas semanas depois da entrada com esse processo lá, ela foi defenestrada no Ministério Público porque foi flagrada em Portugal fazendo uma campanha fora Temer. E como integrante da MP não podia ter qualquer participação político-partidária. Agora, a origem da história, raras fontes de imprensa contam. E está tudo no YouTube. Eu estava debatendo a redução da maioridade penal. Porque exatamente tendo visto o caso do Champinha. Tá? E ela foi para debater depois de mim, dizendo que o Champinha, apesar de ter 17 anos, deveria continuar respondendo crimes semelhantes no futuro, à luz do ECA, e não à luz do Código Penal, que eu sempre defendi a redução da maioridade penal. E mais ainda, Denise, nós votamos há 2 anos mais ou menos, uma proposta de emenda à Constituição, e para reduzir a maioridade penal para determinado tipo de crimes, como por exemplo estupro. A Maria do Rosário votou contra isso. Então, para a Maria do Rosário, o menor de 16, 17 anos pode estuprar à vontade por aí, que ele vai responder à luz do ECA. Eu te pergunto, quem é que defende mulher, eu ou ela? O senhor não acha que com essas declarações o senhor divide um candidato a presidente, ele tem que ter uma percepção maior sobre que vai governar um país? E nesse discurso mais agressivo, que o senhor diz que foi piadas, ou
não é um discurso de divisão de um país? A gente não continuaria seguindo algumas críticas em relação ao PT com o país dividido? Primeiro que não é discurso. Eu não fui na tribuna para discursar esse assunto. Sim, ela, nesse debate da redução da maioridade penal, ela me chama de estuprador. E daí eu dei um troco nela. Isso na legislação chama-se ato reverso. Né? É uma pronta resposta, num partido de futebol. Você dá um chute por trás de mim, eu dou uma cotovelada em você. Lógico que eu estou errado, mas é um ato reflexo. Isso que aconteceu com ela. Ela não tem qualquer respeito para com as mulheres nessas questões. Tanto é que ela votou a PEC da redução da maioridade penal contrário ao garoto de 16, 17 anos, porventura ter estuprado uma pessoa. Mas não é discurso, eu escupei a tribuna da Câmara tranquilamente, comecei a falar isso sobre ela. Nada disso, tudo isso aconteceu num momento dos ânimos exaltados, no salão, inclusive no Salão Verde. O presidente do STF, Joaquim Barbosa, anunciou que não vai concorrer à presidência. Nas últimas pesquisas, ele chegou a marcar 10% das intenções de voto. Os analistas dizem que esses votos devem ir para candidaturas de centro-esquerda, como as de Marina Silva e Ciro Gomes. E eu queria saber, deputado, para a gente começar, o que o senhor acha disso? O senhor acredita que tem condições de puxar esses votos? Olha, desde quando o Joaquim Barbosa sequer pensava em vir candidato, instituto de pesquisa botava o nome dele lá para exatamente me desidratar. Então, a leitura que eu faço é que a maior parte dos votos do Joaquim Barbosa virão para mim. Até porque esse eleitor não sabe que ele é de esquerda realmente. Agora começa o pessoal a mostrar a verdadeira face dele tocante a isso. E assim sendo, eu, no meu entender, seria o maior beneficiário desse espólio eleitoral do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa deveria continuar na corrida eleitoral? Ele disse que é uma decisão pessoal, familiar dele. Então, a partir dessa declaração, nada mais eu poderia falar. Se bem que ele complementou depois quais são seus temores. Citou o senhor. Eu acho você, por exemplo, caso você pudesse salvar o Brasil de um grande mal chamado Jair Bolsonaro, você deveria continuar na luta e não entregar o seu país para o grande mal que seria o Jair Bolsonaro, que foi a citação dele. A preocupação dele é Jair Bolsonaro, é o Temer conseguir uma manobra qualquer e continuar no governo, e outro seria um golpe militar. E o que eu falei para a imprensa, que procurou no dia de ontem, que ele deu um atestado de completa ignorância política, agindo, falando dessa maneira. Ele deveria continuar no meio. O senhor ganharia dele, então? Eu não posso dizer ganharia, né? Você está usando um tempo aí verbal que não é afirmativo, né? Eu acredito que sim, eu acredito que tenho chance de ganhar as eleições. Não é porque eu estou com 20%. Alguns dizem que eu atingi o teto, então seria melhor se eu tivesse 5 e não 20 agora. Não é bem assim. Aos poucos, os rótulos que eu tenho, que ainda pesam contra mim, vão sendo desfeitos e cada vez mais está avançando. E quais são as suas propostas para a segurança, deputado? Então, já primeiro, que a gente está falando... Você pode não querer, mas você tem direito à posse de arma de fogo. Ok? Até para você ter paz na tua casa, você achar que... O senhor tem alguma pesquisa que mostre que um cidadão armado, ele está protegido? Porque a pesquisa que eu tenho, que é uma pesquisa do IPEA, mostra que aumentando o comércio, aumenta o número de homicídios. E o senhor sabe, muitos policiais defendem que o cidadão armado vai ter o fator surpresa, não vai ter condições de se defender. Eu estou falando em posse de arma de fogo. Você está falando em porte aí. Vamos começar por parte. Posse de arma de fogo dentro da tua casa, dentro da tua fazenda. Você pode até pensar, como você está falando aí, o americano seria o povo que mais morreria na mão da bandidagem. Agora tem que ter uma lei rígida. Cada estado americano faz seu código penal. Mas lá toda vez que tem invasão de escola, tem problemas. Nós já tivemos escola aqui e lá é mais ou menos 8 vezes, morre 8 vezes menos gente do que aqui. Ok? Então a diferença muito grande. Lá você não tem fuzil se você não quiser. Tá? E aqui, para você ter uma pistolinha 22, é quase impossível. No período militar, o pessoal gosta muito de falar, você comprava o arma de fogo na mesma, né? Não tinha essa violência toda que está aí. Tá? A arma de fogo é uma maneira, por exemplo, se alguém for entrar no meu condomínio e for analisar, tem 120 lá dentro. Está na proposta para a segurança que você coloque na mão do cidadão a defesa complementar. Não, é porque primeiro começa com você. Eu estou preocupado com a tua vida individualmente. Se você quiser ter uma arma de fogo em casa, que você tenha. Com pouquíssimos critérios, e não com esse que está aí, comprovar a efetiva necessidade. Pô, se todos vocês dizem que nós estamos em guerra, está comprovada a efetiva necessidade. A outra questão, eu, policial militar, né? Eu falo pelo policial militar do Rio de Janeiro, que eu conheço muito melhor que os outros estados. Se está tendo um problema aqui, ele vai para lá.
Porque se ele for aqui e tiver qualquer coisa anormal, ele vai pagar um preço caro, muito isso, junto à mídia, o Ministério Público vai denunciá-lo e dificilmente vai fugir de uma cadeia. Por quê? Ele não tem retaguarda jurídica. Quem tem retaguarda jurídica é o bandido. Tem audiência de custódia ao lado dele. Do lado de cá, se ele der mais 2 tiros, isso é excesso. Olha o caso Ana Hickman. Que coisa mais esdrúxula do que essa? As armas que estão nas mãos dos bandidos não vêm desse cidadão de bem? Não. Vem da onde? O bandido não assalta com essas armas compradas da Taurus aqui no Brasil. Vem de fora. Vem de fora, fuzil, vem de fora. Fuzil do Exército? O Exército não fabrica fuzil, vem de fora. Tem alguns FAL na mão de bandido? Tem. Que são roubados, Fabrica, são furtados. mas já se então vamos acabar com as armas do Exército na mão de bandido. Vamos acabar com as armas do Exército brasileiro também. Vão dar um bodoque, não sei se você sabe o que é bodoque, não, né? Você chegou ninguém está falando desse exagero tá aqui, né? Agora, uma outra coisa que a gente percebe, o senhor já disse que vai extinguir o Ministério da Segurança Pública. Sim. Por quê? É ineficiente. Se você mudar, acabar com a figura do excesso, um bandido que invadiu a tua casa, se você matá-lo com 1 ou 20 tiros, para mim é a mesma coisa. Você não pode, porque deu mais de 2 tiros, ser excesso. Não pode. E a outra é chama-se excludente de ilicitude. O policial em operação, o que hoje em dia é crime, deixa de ser. Em operação, se ele matar, abater 10, 20, 30 bandidos, você tem que condecorá-lo e não processá-lo. Como existe na maioria, em todos os estados norte-americanos.